Pronto, Francisco, estou à disposição, viu? Só tomar um cafezinho aqui enquanto você vai organizando aí. Beleza, estou só abrindo aqui o arquivo. Rapaz, eu tentando conectar na segunda-feira, tinha viajado no feriado e e folguei na segunda para trabalhar na terça, né? No feriado, a gente Sim, permutou os dias, né? Aí sim, eu fiz meu planejamento para estar em Mossoró, eu moro em Aracati agora, para estar em Mossoró com acesso à internet. Aí sim. tava lá, 14 horas tentando conectar e fui falar com o João Ismar, que é meu colega aí que vai fazer o projeto comigo, aí ele foi responder assim, não, pô, foi adiado para dia 14. Mas deu certo. É. Você está de boa aí? Tô tranquilo. Beleza, então. Vou começar aqui. Eu vou gravar esse vídeo porque eu vou disponibilizar para os colegas que não podem assistir, tá certo? E aí Tá, tranquilo. a gente vai compartilhar depois, tá certo? Bom, Beleza, Carlos, é vou o parar aqui no vídeo. seguinte. Beleza. O objetivo dessa disciplina é a gente elaborar uma proposta de intervenção, né? Enquanto gestores ambientais, pagam uma disciplina chamada Projeto Integrador. O Projeto Integrador 1 tem o objetivo de fazer uma proposta, um planejamento de uma intervenção num ambiente, especialmente, se for possível, no ambiente que vocês vivem, no bairro, na comunidade, na rua, na escola que vocês trabalham, na empresa que vocês trabalham. E aí, esse projeto tem o objetivo de planejar, porque a gente sabe que na área científica, você não pode executar nada se não houver um planejamento prévio, né? E esse planejamento é a disciplina de Seminário de Projeto Integrador 1, em que vocês irão elaborar o projeto e no Projeto Integrador 2, vocês irão desenvolver esse projeto que foi elaborado. O que acontece? Algumas pessoas no SWAP, na hora de se matricularam inicialmente em Projeto Integrador 2. E aí é um problema, porque no Projeto Integrador 2, você já tinha que desenvolver uma atividade e depois vocês teriam que cursar a disciplina Projeto Integrador 1 para planejar essa atividade. Então, assim, começar a casa pelo telhado. Foi um problema da Secretaria Acadêmica, algumas pessoas já pagaram o Projeto Integrador 2. De qualquer forma, esta disciplina, ela tem uma grande utilidade. Quem vai trabalhar no setor privado, quem vai trabalhar no setor público, vai aprender a desenvolver um projeto. Digamos que você trabalhe numa empresa de uma construtora, né? E você precisa fazer uma campanha sobre a reutilização da água, a poluição do ar, o descarte adequado do lixo, né, dos resíduos. Então, vocês vão aprender nesta disciplina como preparar esse projeto para apresentar a uma direção, a um gestor, ao superior, para poder implementá-lo, né? Porque, geralmente, você não pode chegar de boca e propor uma ideia de intervenção dentro de uma empresa ou dentro de qualquer organização que seja, sem que haja algo escrito. E é exatamente um projeto como esse. Esse projeto aqui, ele é um projeto padrão, né? Algumas organizações exigem mais coisas, por exemplo, orçamento. Digamos que você vai fazer uma campanha sobre a coleta seletiva dentro de uma empresa X, né? E você vai precisar de comprar material, imprimir banner, preparar panfleto, organizar um coffee break para que você faça as oficinas, com aquele planejamento com a execução que deve ser feita. Orçamento, por exemplo, repasses financeiros, quem é que vai receber esse dinheiro? De que forma esse dinheiro vai ser pago, né? Quantas vezes, por exemplo, você faz um orçamento de 10 mil reais e aí a empresa quer saber em quantas parcelas ou se é de uma vez só, né? Que é o repasse do dinheiro. Eu estou fazendo para vocês um projeto básico, certo? Esse projeto é um projeto básico que pode ser melhorado de acordo com a necessidade de vocês no futuro, quando vocês já forem profissionais. Mas, pelo menos, vocês sabem quais são os pontos principais, né? Os pontos essenciais de um projeto. Então, vamos lá. Eu elaborei esse projeto, ele já está na página da nossa disciplina, já está liberado na página da nossa disciplina.
As duplas irão baixar esse arquivo e começar a trabalhar em cima dele, tá certo? Como vocês sabem, é indispensável que no projeto tenha a capa, né? Todo trabalho começa pela capa, e aí vocês vão... Deixa eu baixar aqui, porque eu não estou nem me vendo direito. Pronto. Voltou. Maximizar. Bom, então, o projeto tem a capa, e aí vocês se identificam o componente 1. Tudo que eu marcar de vermelho são coisas que vocês vão editar, tá certo? Componente 1, componente 2 e o título do projeto, certo? Eu percebi que algumas pessoas escolheram títulos muito genéricos, por exemplo, a Política Nacional de Gestão de Resíduos Sólidos. O que você vai fazer dentro de uma empresa, dentro de uma organização, nesse sentido, né? O projeto integrador é um projeto de intervenção. Então, você precisa pensar que você vai desenvolver uma intervenção dentro de uma organização. Pode ser uma escola, pode ser a prisão, né? Porque nós temos alguns alunos privados de liberdade. Pode ser dentro da própria prisão, pode ser dentro da sua organização, pode ser pública ou privada. É uma intervenção na condição de gestão ambiental. Então, você vai se imaginar já sendo um gestor ambiental. Que intervenção eu vou desenvolver naquela organização, certo? Então, o título, ele precisa ser muito direcionado, muito objetivo. Por exemplo, a educação ambiental para a coleta seletiva numa escola do bairro Planalto, em Natal, Rio Grande do Norte. Então, esse título é um título claro e objetivo, que quem lê já sabe o que você vai desenvolver. Tá bom? Aí aqui tem a cidade, vocês vão editar e colocar a cidade que vocês moram. Repete aqui o nome dos componentes, na segunda página, né? O título do projeto novamente, né? A cidade. Isso daqui são as formalidades do trabalho acadêmico, né, gente? Então, vocês já sabem, vocês já pagaram metodologia, se não pagaram, estão começando a ter acesso agora a esse conteúdo. E aqui é o sumário. O que eu sempre digo é que o sumário é a última coisa que a gente faz. Por quê? Porque o sumário depende da quantidade de páginas que você vai trabalhar. Então, você faz o trabalho, né? Eu já coloquei ele todo paginado, ó. Já está com o número de páginas. Quando vocês terminarem, por exemplo, a introdução, aí você vem aqui e diz assim, a introdução começa na página 4. A justificativa começa na página 8. O objetivo na página 9. E aí vocês vão editando de acordo com a necessidade de vocês, né? O tamanho do seu trabalho. E aí a gente já começa propriamente, né? Como é um trabalho, é um projeto integrador, não precisa dedicatória, citação, aquelas que as pessoas utilizam no TCC. O TCC é uma outra história, né? O TCC é uma outra história, aqui é um projeto de intervenção, né? E aí todo projeto, todo trabalho começa com introdução. Na introdução, o seu objetivo é falar sobre a temática que você escolheu. Então, digamos que você vai escolher a poluição nos rios da sua cidade. Então, você vai falar sobre a temática da poluição, né? Fala de modo geral, até chegar na questão específica. Por exemplo, nós já tivemos um projeto integrador muito bacana, de um grupo de alunos que fez uma campanha educativa sobre as chaminés nas padarias da cidade de, eu acho que, não sei se Caraúbas, ou em Apodi. E aí eles fizeram uma campanha educativa para que os donos de padaria se adequassem às normas as normas da ABNT, as normas regulamentadoras das chaminés. Porque o que acontece? Né? Numa cidade do interior, a chaminé é baixa. Muitas padarias abrem improvisando e a chaminé é baixa. E o que ocasiona? Ocasiona que a fumaça, né, da queima do forno, que pode ser a carvão, pode ser a lenha, pode ser elétrico, né, a gás, a fumaça termina entrando na casa das pessoas, a fuligem também. E aí existem as regras, né, de acordo com uma quantidade
a proximidade das residências, a chaminé tem que ser uma altura tal. E aí os gestores ambientais, né, os gestores ambientais do futuro, na verdade, fizeram uma campanha, aprenderam as regras que regulamentam as chaminés, fizeram um material educativo e escolheram 4 ou 5 padarias para irem fazer essa intervenção. Conversar com o dono das padarias, falar com o padeiro, falar com a equipe que trabalha lá, para conscientizar, sensibilizar, né? A gente não conscientiza, a gente sensibiliza, porque a consciência é um ato de dentro para fora. Então, a gente não pode dar consciência à pessoa. A gente sensibiliza e espera que ela se conscientize. Então, na introdução, você vai falar sobre o seu tema. Que tema você vai abordar? Você vai falar de reciclagem? Você vai falar de educação ambiental na escola, de educação infantil? Você vai falar da poluição? Em quê? Que tipo de poluição? No ar, na água, nas ruas? Né? Após escolher o tema que você irá abordar na sua intervenção, fale um pouco sobre ele, né? E aí, o que a gente quer? Utilize dados oficiais, algumas estatísticas. Fale sobre a quantidade a produção de resíduos no Brasil. Se você tiver dados da quantidade, por exemplo, temos uma aluna que entrou no site da Urbana e descobriu quanto se produz de lixo em Natal, né? Quanto se produz de resíduos em Natal. E aí ela apresentou os dados no projeto integrador dela, justificando a necessidade de implementar nos bairros a coleta seletiva. Foi muito bacana, né? Então, você vai utilizar alguns dados oficiais, algumas estatísticas, as referências científicas. Eu não vou aceitar que você tire de um blog, não vou aceitar que você tire de um jornal, ou então alguma postagem nas redes sociais polêmica. Por exemplo, loja tal está poluindo o rio da cidade. Não, isso eu não quero, não precisa dessa natureza. Eu quero os dados sobre a poluição. Por exemplo, outro grupo fez um projeto integrador sobre a ocupação na lagoa de Pitangui, a ocupação irregular e a produção de resíduos, né? No final do dia, a quantidade de resíduos que ficava ao redor da lagoa, que é um lugar que deveria ser preservado pela prefeitura, e a prefeitura deixa sob responsabilidade dos comerciantes que trabalham ali. Então, a campanha educativa tinha uma intervenção junto à prefeitura, ao órgão de meio ambiente da prefeitura, e a intervenção também era com os comerciantes que atuavam ali ao redor daquela lagoa. Por quê? Por mais que não sejam eles os responsáveis pela preservação e pela limpeza da lagoa, né, das margens da lagoa, são eles que fazem. Então, eles não podiam estar fora, porque na lei tem dizendo que é responsabilidade do município. Mesmo sendo responsabilidade do município, de fato, são eles que fazem a limpeza, então a intervenção tinha que contar tanto com os alunos, tanto com os comerciantes, tanto quanto com a prefeitura, né? Então, são muitas possibilidades, muitas possibilidades. E a introdução é o espaço para você falar sobre o tema que lhe incomoda, aquela questão, o uso de lenha as carvoarias ilegais, né? A gente teve um grupo alguns anos atrás, de Caraúbas, eu acho, que fez um trabalho educativo contra a exploração do trabalho infantil nas carvoarias, lá na região de Caraúbas, né? Então, assim, foi bastante interessante, porque quando eles foram fazer a intervenção, as pessoas da carvoaria achavam que era um órgão fiscalizador, né? Porque eles foram com a farda do IFRN e achavam que era um órgão fiscalizador. E aí todo mundo correu. Mas, na verdade, não. Eles estavam lá para conversar, para dialogar, para informar que criança não deveria trabalhar lá. Então, perceba que há a possibilidade do projeto integrador ele ser transdisciplinar. Ele não precisa ser especificamente na área do meio ambiente. É óbvio que a base vai ser uma intervenção focada no meio ambiente. Mas você pode pegar outros dispositivos, como no campo do campo do direito, ou no campo, não sei, da assistência social. Porque, por exemplo, muitas pessoas que trabalham trabalham com reciclagem, com a coleta seletiva, para além do benefício ao meio ambiente, é uma fonte de renda. Então, você não tem como não falar em assistência social, você não tem como falar em empreendedorismo, né? Por isso que vocês pagam uma disciplina de gestão e empreendedorismo.
tá bom? Então, a introdução é o momento de você falar sobre o tema. Não, se você não quiser focar especificamente num tema que você vai abordar, por exemplo, a coleta seletiva dentro de uma escola, você não precisa, mas você pode falar dentro de uma escola municipal, por exemplo, dentro da escola João Machado, em Natal, Rio Grande do Norte. Você pode falar da coleta seletiva numa escola, de que contribuição a coleta seletiva tem, o que ela pode transformar na mente das pessoas, as pessoas aprendem, as crianças e adolescentes aprendem a fazer a coleta seletiva na escola, automaticamente, ou supõe-se que elas vão levar essa aprendizagem para casa, né? Então, elas vão transformar o ambiente de casa também. Então, a introdução é esse momento de vocês fazerem essa apresentação. Lembrem-se de nunca utilizar informações que não tenham, que não possam ser verificadas, tá certo? Então, coloca lá a estatística do IBGE, do IPEA, dos órgãos de meio ambiente, coloca da ONU, as organizações não governamentais fazem pesquisa, elas desenvolvem pesquisa também, e é interessante utilizar estudos sobre desmatamento, sobre queimadas, poluição nos rios, e por aí vai. Então, são informações para apresentar. A introdução é a apresentação. Logo depois da apresentação, vem a sua justificativa. É aí onde você vai falar da sua intervenção. Justificativa é justificar. Você vai justificar para o professor e para os colegas, como vocês podem apresentar, vocês vão justificar para o professor por que essa intervenção deve ser feita. Então, assim, digamos que você trabalha numa empresa como gestor ambiental ou como técnico de segurança do trabalho, digamos. E você quer fazer uma intervenção sobre o descarte dos... Deixa eu ver... O descarte dos sacos de cimento, né? As pessoas abrem o cimento, sobra aquele saco, e geralmente o trabalhador ele não sabe como destinar adequadamente aquele resíduo, né? E aí você quer fazer uma campanha educativa. Por que você tem que fazer? E aí você vai falar do prejuízo que aquele problema está causando à comunidade, o que aquilo acarreta, e por que é importante intervir logo. Por que é importante intervir logo na lagoa, para que o município e para que os comerciantes não percam o controle daquela situação. Né? A quantidade de resíduos deixados na lagoa no final de semana é assim, monstruoso, absurdo. Né? O que isso pode acarretar daqui a 5 anos, 8 anos, 10 anos, a exploração não regulamentada da lagoa, que é um ambiente, inclusive, é uma zona de proteção ambiental e que tem uma permissão temporária para uso em lazer e comércio, mas assim, então isso tudo vocês devem levar em consideração, tá certo? Então, na justificativa, vocês vão justificar, falar especificamente por que você precisa fazer essa intervenção, na sua escola, na sua empresa, né, no ambiente que você está. Digamos que você vai fazer um trabalho sobre a produção de resíduos dentro de um espaço prisional, né? Por que é importante fazer isso? Qual é o problema que acarreta? A gente teve um grupo de alunos que fez sobre exatamente isso, a produção de resíduos na cadeia pública lá de Caraúbas, pela quantidade de isopor que é resto, né, de resíduos das quentinhas. As quentinhas chegam naquelas isopor, no marmitex, né, e aquele lixo ali, aquele resíduo, ele é jogado num tambor e o carro do lixo passa e leva. Por que é importante não jogar em qualquer canto, né? Alguns anos atrás, uma vez eu fui visitar uma cadeia aqui em Natal, né? Eu trabalho com educação prisional. Eu fui visitar uma cadeia em Natal para assistir uma aula de matemática que estava sendo feita na João Chaves. E na porta da João Chaves tinha, assim, uma montanha de quentinhas, de restos de quentinhas, né? Tinha lixo orgânico, tinha tudo que vocês pudessem, mas tinha bicho comendo o lixo. E aí disseram que a urbana passava lá todos os dias para fazer o recolhimento daquele dali e levar para o lixão, né? Não é nem para o aterro, era para o lixão, na época. Para a gente pensar o prejuízo que aquilo dá. E a quentinha ainda era de papel alumínio na época. Eu não sei se era pior papel alumínio ou se é pior hoje isopor, né? Mas é para a gente pensar. Quem vai fazer um projeto integrador nesse sentido
pode até fazer essa comparação, né? Quanto tempo o isopor passa para se decompor no meio ambiente? A destinação tem que ser apropriada. O isopor, ele é reciclável? O que dá para fazer com o isopor? Enfim, né? Pode dar alternativas para... Dá para fazer, sei lá, blocos de parede para construir pequenas coisas com isopor, tem que ter uma fábrica, enfim. A justificativa é falar sobre por que é justo fazer aquilo. Justificar para poder fazer a intervenção. Por que a intervenção deve ser feita? Logo depois que você fala por que a intervenção tem que ser feita, você vai dizer assim, o que você quer com ela. E aí você vai dizer qual é o seu objetivo. O objetivo é muito pequeno. É um parágrafo, desculpa, é um parágrafo só, com 4 ou 5 linhas, e você vai dizer muito claramente, o objetivo deste projeto integrador é, e continuar. É sensibilizar a comunidade, os turistas, os comerciantes e os gestores municipais sobre a importância da preservação da Lagoa de Pitangui, com vistas na preservação enfim, aí você vai explicar. É um parágrafozinho, gente, 4 linhas no máximo, nada mais do que isso, tá certo? Muito simples o objetivo. Logo depois do objetivo, vem a metodologia. A metodologia é muito simples também. É você dizer o que você vai fazer e como você vai fazer. Porque até agora você falou sobre o seu tema, você falou por que é importante fazer sua intervenção, você falou qual o seu objetivo, mas agora você tem que dizer como é que você vai fazer. Então, dizendo como você vai fazer, você vai deixar claro que você vai precisar fazer reuniões com os comerciantes que atuam nas margens da lagoa, você vai fazer reuniões com os gestores que atuam na área do meio ambiente, gestores municipais que atuam na área do meio ambiente, ou órgão fiscalizador, ou você pode fazer uma campanha de sensibilização dos turistas que frequentam, ou da comunidade que mora ao redor. E aí, o que você vai precisar? Nós vamos precisar de cartolinas, vamos precisar de computador, vamos precisar de data show, vamos precisar de um carro de som, vai precisar de caixa de som, né? Então, você vai dizer como é que você vai desenvolver as suas atividades. Mas é na prática mesmo. É como uma receita de bolo. Eu digo sempre que a metodologia antes de você dizer como você faz o bolo, né, você diz, vamos precisar de ovos, farinha, açúcar, leite, isso e aquilo, são os ingredientes. Os ingredientes você já falou lá para cima. Agora você vai dizer como é que você vai fazer o bolo. Na metodologia, você vai dizer como é que você vai fazer a intervenção. Primeiro, para fazer o bolo, você junta todos os ingredientes secos. Você vai juntar a farinha, vai juntar o fermento, vai juntar o açúcar, vai misturar uniformemente, depois vai colocar os ovos, o leite, que são os ingredientes líquidos e pastosos, a margarina, e vai continuar batendo. A metodologia nada mais é do que dizer como você vai desenvolver a sua intervenção, tá certo? Na metodologia, você não vai passar de 3 parágrafos, ou no máximo uma página. É uma página porque você precisa deixar muito claro o que você vai fazer. Então, prepara 2, 3 parágrafos é suficiente. Aí você fala que vai precisar de um notebook, pode dizer os equipamentos mesmos, gravador de áudio, você vai precisar de um carro de som, você vai precisar de impressão de banner para colocar em cada barraca da lagoa. Então, assim, você vai dizer na prática como você vai fazer e o que cada coisa, e como você vai utilizar cada coisa. Entendeu? Por exemplo, vai usar o notebook para quê? Porque o notebook vai estar a apresentação em que você está planejando desenvolver a sua intervenção. Tá bom? Depois da metodologia, vem o referencial. Aí, é uma pesquisa um pouco menos prática, mas é importante. Você vai precisar elencar 5 autores, de 5 anos para cá, que falem sobre o tema que você vai abordar. Para que você precisa disso? Você precisa disso para que o professor, ou para o gestor que vai autorizar que você desenvolva essa intervenção, para que ele saiba que você não está fazendo tudo da sua cabeça do nada. Para que ele saiba
que existem referências, que você tem referências para poder desenvolver isso. Você não pode fazer uma intervenção numa lagoa, por exemplo, numa lagoa que tem uma lagoa que é uma zona de proteção ambiental, uma lagoa que é explorada pelo comércio, é um espaço explorado pelo turismo, o município investe naquela exploração daquele espaço. Você não pode fazer uma intervenção ali se você realmente não tem referência nenhuma de saber o que é uma zona de proteção ambiental, o que é empreendedorismo em espaços de zona de proteção ambiental, que mais? O que é o turismo ecológico. Então, são coisas que você precisa dizer assim, olha, nós sabemos o que é isso, isso e isso. Então, você vai criar aqui, vai elencar, você vai fazer 5 parágrafos. Cada parágrafo você vai falar de um autor e de algum texto dele, um artigo, um livro que ele escreveu, que trate sobre o tema que você vai desenvolver, tá certo? Depois do referencial vem o cronograma. O cronograma é uma coisa muito simples, certo? Você vai montar um cronograma, inclusive vou colocar até uma sugestão de cronograma para facilitar a vida de vocês. Primeira coisa é planejamento. Segunda coisa é mobilização da comunidade. Se eu vou fazer, por exemplo, uma intervenção sobre uma praça, teve um aluno que fez um projeto integrador, uma dupla que fez um projeto integrador, sobre uma praça num bairro de Mossoró, que foi planejada para que as pessoas fizessem caminhada. Só que as pessoas, em vez de fazer caminhada nessa praça, que tem aqueles aparelhos de ginástica da terceira idade, lá tem banquinhos para sentar, tem gramado, só que as pessoas não usam a praça para fazer caminhada, elas vão caminhar na BR. Os moradores daquele conjunto, eles não usam a praça. O que eles fazem? Eles pegam os sacos de lixo e amontoam lá na praça para que o carro passe para fazer o recolhimento. Só que o carro passa em todas as ruas. Mas o que é que faz as pessoas saírem de suas casas, levarem o lixo para essa praça, né? Olha a cultura do ambiente. E que, em vez de explorarem a praça como espaço de lazer, como aparelho de lazer, elas vão fazer caminhada na BR. Tem acidentes gravíssimos, né? Já teve uma morte, porque as pessoas caminham na BR. Então, é para a gente pensar que você precisa, às vezes, mobilizar a comunidade, precisa ir de porta em porta, precisa ir visitar a prefeitura, precisa fazer um levantamento dos documentos que regulamentam aquela lagoa. Lembra do exemplo da lagoa, que eu estou insistindo nele? Quais os documentos que regulamentam o uso comercial, a exploração do turismo, né? Quem são os órgãos que fiscalizam aquela lagoa? E por aí vai, para vocês planejarem. E a ideia é que, como o Projeto Integrador 2 são 5 meses ou 4 meses, para cada mês você desenvolve uma atividade. Então, digamos que o primeiro vai ser planejamento e levantamento de documentos. O segundo vai ser serão as visitas aos órgãos públicos e privados. Para dizer assim, olha, vamos agendar uma oficina para daqui a 20 dias ou um mês. O terceiro vai ser a oficina. Então, desenvolver oficinas com os comerciantes, de manhã. À tarde, desenvolver oficinas com os gestores do município. À noite, com a comunidade que mora ao redor da lagoa, né? Para você ir pensando. E no último, né, é a elaboração de um relatório. Por que a elaboração de um relatório? Você vai relatar o que você fez, o que você conseguiu fazer e o que ainda ficou a ser feito. Né? Então, todo projeto de intervenção ele tem que ter um relatório, né, para você prestar contas do dinheiro. Usou todo o dinheiro para imprimir o banner? O equipamento foi útil? Deu certo? Foi necessário? Precisa de um equipamento melhor? Então, no relatório, vocês colocam esses detalhes, tá bom? Depois do cronograma, acabou o trabalho, são as referências. Todo mundo que você citou tem que estar referenciado aqui. Então, você fez, na introdução, você falou sobre coleta seletiva, citou 2 autores lá da coleta seletiva, já tem que estar aqui. Lá nas referências, na sua justificativa, você precisou citar alguém para justificar a sua intervenção, coloca o livro, conforme a ABNT, né? Faz a citação da pessoa aqui. Eu quero o nome do autor, livro, ano, editora,
certicidade, do jeito que a BNT manda. Lá no referencial teórico, você colocou o nome do autor e o nome do livro, o nome do artigo que ele publicou, aqui vai ter que estar a referência na ABNT, certo? Nas normas da ABNT. E aí, vocês vão encerrar esse trabalho, né? Como é em dupla, eu recomendo que, por exemplo, a dupla divide as responsabilidades. Um faz a introdução, o outro faz a justificativa. Os dois se reúnem virtualmente para fazer o objetivo, né? E a metodologia, vamos fazer junto também para a gente pensar como é que a gente vai intervir naquele contexto, naquele lugar, né? Teve uma pessoa que falou que quer fazer um projeto de intervenção sobre o descarte do óleo, o óleo doméstico, né? Óleo utilizado em casa. Com quem é que vocês vão fazer essa intervenção? Nas famílias, numa comunidade ou no seu prédio? Vai que você mora num prédio, você quer falar sobre as podas. Com quem é a intervenção? Com os jardineiros. Digamos que tenham 3 ou 4 jardineiros. Vocês querem fazer uma oficina para ensiná-los a destinar os resíduos da poda corretamente. Falar com o síndico. A intervenção vai ser com o síndico. São 5 prédios, então você vai reunir os 5 síndicos para fazer uma atividade, para desenvolver uma atividade. Tá certo? Então, o projeto integrador nada mais é do que o planejamento. Não é intervenção. Ninguém precisa ir desenvolver nada agora. Por mais que você já tenha desenvolvido, agora você vai precisar apresentar esse planejamento, porque ele é estratégico, né? É pelo planejamento que vocês vão conseguir implementar projetos, políticas, né? Caso vocês um dia passem num concurso público, vocês sejam convocados, vocês sejam contratados, um cargo comissionado no município, vocês vão precisar apresentar propostas, projetos, e aqui é uma possibilidade para vocês atuarem, tá bom? E aí, Carlos, deu certo? Ouviu? Deu para compreender? Sim, positivo, Francisco. É bem interativo essa abordagem aí, e creio que a gente não vai ter tanta dificuldade para fazer essa atividade, não. A gente escolheu um tema bastante razoável, né, que foi a questão da coleta seletiva do lixo, da coleta seletiva não, do lixo doméstico, então, creio que até a questão da metodologia para sensibilização da comunidade seria fácil. Bacana. Vocês podem procurar, por exemplo, um conselho comunitário, em que as pessoas têm atividades lá quinzenalmente, e fazer uma oficina no conselho comunitário, grupo de mães, grupo de idosos, porque os idosos também, eles vão para os... Eu não sei como é que está agora com a pandemia, né? Mas eu imagino que as atividades presenciais já estejam retornando. Vocês podem intervir junto a idosos, porque os idosos vão aprender e vão levar para casa aquela aprendizagem, né? Olha, agora a gente vai separar, tirar de tudo, a gente vai tirar o plástico. Toda a vida que tiver o plástico vai ter que ser destinado para aquele tambor ali, porque vai passar uma pessoa, ou eu vou levar para fazer a reciclagem. Aqui é só lixo orgânico. Então, assim, pode ser com crianças, na escola, pode ser até na sua rua, não tem problema nenhum, ou no seu condomínio. São muitas possibilidades, né? Muitas possibilidades. Perfeito, amigo, perfeito. Agradeço aí os esclarecimentos. Beleza, então. Se vocês tiverem dúvida, eu vou abrir o fórum de dúvidas, tá bom? Eu já coloquei um cronograma, só a título de informação. Vocês vão ter aproximadamente, deixa eu ver quanto tempo para me dizer, vocês vão ter até o dia 29/10 para me entregar essa primeira versão. Na verdade, para me entregar o projeto pronto, mas eu vou corrigir e devolver para que vocês façam os ajustes. Então, até o dia 29, hoje é 14, então tem bastante dias para poder amadurecer as ideias, aperfeiçoar, tá bom? E dia 29 vocês postam para mim. Beleza? Perfeito, amigo. Obrigado aí. Beleza, amigo. Então, boa tarde e obrigado por participar, viu? E qualquer coisa eu estou à disposição. Viu? Valeu, tchau. O da tecla ali.